Ora, sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro. E hoje vamos falar do livro Corrupção da Linguagem, Corrupção do Caráter, de Nina Borges e Patrícia Silva. Portanto, o livro que eu tenho aqui, Como o ativismo woke está destruindo o Ocidente. Portanto, livro escrito em 2024, com cerca de 160 páginas, pela Avisrara Editora. E, bom, meus amigos, o que se pode dizer sobre este trabalho? É, de facto, um trabalho, mais uma vez, eu tenho que dizer, em que lamento não ser editado em Portugal. Há muitos trabalhos deste tipo no Brasil, porque isto é a edição Brasil, que não chegam a Portugal. Ou seja, não há edição destes trabalhos em Portugal e, mais uma vez, é com muita pena minha dizer que este tipo de trabalho faz muita falta. Porquê? Porque estas autoras, quem são elas? A Patrícia Silva, que é uma pedagoga, escritora e influenciadora digital, e temos a Nina Borges, que é educadora, pesquisadora, consultora científica. E o que é que se pode dizer? Estes trabalhos, ao fim e ao cabo, desmistificam as ideologias. Estes trabalhos mostram-nos, portanto, o que está por detrás, muitas vezes, em termos políticos e também filosóficos, o que está por detrás destas correntes pós-modernas, destas correntes neomarxistas, não é? Que evoluíram do marxismo clássico, transformando-se no neomarxismo. Nós vamos estudar isto tudo. E muitas vezes isto não existe aqui no meio académico português. Não existe no meio político português. Nós não temos acesso a esta informação. E, mais uma vez, é lamentável, porque isto é, eu penso que isto seja propositado. Não termos acesso a esta informação faz com que muitas vezes as nossas elites académicas envergam para uma determinada forma de pensamento e muitas vezes somos reféns, condicionados e muitas vezes a nossa elite académica e política é aquilo que eu costumo dizer, é vir ao disco e toca o mesmo, sempre os mesmos autores, não é? Kant, John Rawls, sempre os mesmos autores, não é? Por um lado, depois temos os marxistas no outro e os socialistas. Temos sempre esta visão do politicamente correto, esta visão que acaba por contagiar toda a elite académica, toda a elite filosófica e política. E é lamentável porque praticamente eu devo ser um dos únicos no YouTube a tentar furar, digamos assim, esta elite académica, não é? Trazendo a visão daquilo que é real, daquilo que de facto são as coisas, não é? E eu sou um defensor do realismo, daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro, daquilo que está à frente dos nossos olhos. Oponho-me completamente a qualquer tipo de ideologia, principalmente as ideologias construtivistas, e eu sou um realista, um defensor conservador, com ideias, digamos assim, que são as ideias dos grandes autores que sempre puseram em causa as elites e o status quo, não é? Que é aquilo que eu faço aqui neste canal. Dito isto, esta pequena introdução, este livro, Corrupção da Linguagem, Corrupção do Caráter, nos vai mostrar o que é essa nova esquerda. Vai desmascarar esta esquerda chamada woke, ou wokeismo, com E. Aqui as autoras fazem questão de enunciar este termo, wokeismo,
eu prefiro dizer wokeismo, não é? Mas wokeísmo com E, que nos fala mesmo desta nova esquerda e nos falam aqui em 3 pontos importantes para iniciar a introdução do trabalho, não é? E agora vamos analisar o trabalho. O primeiro ponto é a defesa da verdade, que passou a ser discurso de ódio. Vejam bem, a defesa da verdade passou a ser discurso de ódio e de extremista. Ou seja, é o oposto daquele versículo bíblico que nós lemos, que nos diz: e a verdade vos libertará e sereis livres por meio da verdade. Aqui é ao contrário, a defesa da verdade passou a ser discurso de ódio. É exatamente isso que nós temos nos meios de comunicação. Segundo ponto, tudo aquilo que não é de esquerda woke é fascismo. Eu vou repetir. Tudo aquilo que não é da esquerda woke é fascismo. Ou seja, a operação mental de redução ad Hitlerium, ou seja, reduzir o adversário extremista, que é o que eles fazem de manhã à noite. Eu não me canso de dizer isto aqui no canal. Terceiro ponto, inclusão, equidade, diversidade, palavras de ordem como forma de linguagem para cancelar opiniões contrárias. Se você não fizer parte do grupinho, do mainstream, é cancelado. Estes 3 pontos é o que representa esta esquerda woke. Esta nova esquerda que, diga-se de passagem, está em queda. Está completamente em queda nos Estados Unidos. Esta esquerda woke está cada vez mais a ficar enfraquecida. E ela agora, como meio de se defender, está a tentar ir aos extremos. Está a tentar usar tudo o que pode para lutar contra a sua própria queda, não é? Usar a imigração, não é? Agora, aqueles que controlam as fronteiras, os polícias são os maus, matam a imigração. Usar tudo contra Donald Trump, porque Donald Trump, como sabemos, é o presidente que se opõe completamente a essa esquerda woke. Usar tudo o que puder nos meios urbanos de mais população, não é? Como Nova York, Los Angeles, esses centros, autênticos centros democratas, não é? E esta esquerda woke está desesperada nos Estados Unidos, então ela está a tentar usar todos os meios para não ser extinta. A saber, a esquerda woke foi a esquerda woke que conseguiu, aqui em Portugal, por exemplo, implodir por dentro a própria esquerda. Ou seja, se os partidos de esquerda aqui em Portugal praticamente quase que desapareceram do hemiciclo, não é? Podemos agradecer, elas podem agradecer ao wokeismo, porque foi o wokeismo que implodiu por dentro estes próprios partidos de esquerda. Então, dito isso, os progressistas que transformaram o mundo, ou seja, os progressistas querem transformar o mundo, enquanto que os conservadores querem interpretá-los. Esta frase é muito importante. Uma frase que é citada do trabalho Marxismo Ocidental de José Guilherme Melchior, e esta frase eu vou repetir. Portanto, os progressistas querem transformar o mundo, enquanto que os conservadores querem interpretá-lo. Isso é muito importante, porque uma coisa é transformar, outra coisa é interpretar. Nós interpretamos o que existe, a realidade, enquanto que esta nova esquerda quer transformar completamente as coisas. Eles partem do princípio: tudo aquilo que vem antes tem que ser destruído e tem que haver uma criação nova na mente de estes ideólogos. Então, temos a apresentação. A superioridade moral da esquerda. Meus amigos, isto é uma coisa que tem que ser dita aqui. E podemos transportar aqui esta pequena parte do livro para Portugal. E nós, quando vemos muitas vezes estes políticos e analistas que estão na televisão com essa superioridade moral da esquerda, não é? Que eles acham-se superiores morais, não é? E é muito triste quando vemos isso, porque além de ser uma falta de humildade, muitas vezes aliás, o traço característico do socialismo
e dos socialistas em Portugal, do próprio Partido Socialista, é precisamente esta arrogância, este nariz no ar, esta moral superior de que um Guterres, um António Costa, o Jorge Sampaio, toda esta gente, o Sócrates, não é? Toda esta gente, o António Costa, toda esta gente, o próprio, o último líder que eles tiveram, não é? Pedro Nuno Santos, não é? E este agora, este é a mesma coisa, este António José Seguro transborda desta superioridade moral, acha-se superior, eu não quero nada com o povo, eu sou superior, eu faço parte de uma elite intocável, que é a elite dos socialistas. Então, a esquerda woke critica, toda ela critica, mas não pode ser criticada. Nunca pode ser criticada. Página 7. Portanto, ela critica, mas nunca pode ser criticada. Ou seja, o importante para o woke é mostrar, para o wokeista, é mostrar o quanto ele está horrorizado com a opinião do outro. Página 8. Ou seja, o chamado ofendido, que se ofende com tudo. Qualquer coisinha ele se sente ofendido e a lei tem que vir logo defender este pobre coitado ofendido. Não é? Então, este livro desmascara o ativismo woke e as suas técnicas de manipulação da opinião pública. Fiz agora o vídeo, antes da apresentação deste livro, o vídeo sobre os meios de comunicação social que condicionam a opinião pública. É um pouco aqui o que o wokeísmo também faz. Então, referência ao livro de Thomas Sowell, que expõe, que eu vou fazer a apresentação, até tenho aqui, vou fazer brevemente a apresentação do trabalho, Thomas Sowell e a falácia da justiça social. Portanto, estejam atentos aqui no canal. Portanto, a referência ao livro de Thomas Sowell, que expõe com maestria o fenómeno da superioridade moral da esquerda woke. No seu livro, aqui é outro trabalho, The Vision of the Anointed Self-Congratulation as Basic for Social Politics, ou seja, é outro trabalho, mas não interessa, aqui é uma referência ao livro, que nos mostra, de facto, as técnicas desta esquerda, desta nova esquerda. Então, estas pessoas das TVs da esquerda são chamadas por Thomas Sowell de os ungidos. São os ungidos do sistema. Toda esta gente que a gente vê aqui também, em Portugal, estes comentadores, são todos os ungidos do sistema, porque eles não têm contraditório. Eles podem estar todos ali a debutar, digamos assim, as suas falácias, sem contraditório. Então, os membros ativos da elite política e intelectual, página 8, cujo pensamento entranhou-se nos meios de comunicação, na academia, de maneira que é a opinião admitida, única. Só esta opinião pode ser única e portanto, os únicos permitidos do sistema, não é? Um pouco como os partidos do arco da governação, que são o PS e o PSD. São os únicos que podem governar, mas ninguém pode, não é? São os únicos admitidos pelo arco da governação, não é? Então, os que discordam dos ungidos são os ignorantes, os que têm baixa instrução, os que votam mal, os extremistas, os fascistas, aqueles que são cancelados. Ou seja, as populações e a maioria das pessoas nem sequer considera que há outra forma de pensar. É aquilo que eu explico. A única forma de pensar é esta, o pensamento único. O pensamento socialista e globalista. É o único pensamento. É o pensamento único dos ungidos, nos diz Thomas Sowell. Aqui a referência no livro. Estes ungidos da esquerda
estão num plano moral mais elevado, não é? Quando nós vemos a Inês de Medeiros, quando nós vemos a Ana Gomes, quando nós vemos o Miguel Sousa Tavares, quando nós vemos o Filipe Santos, esqueci o nome dele, ou como é que chama-se o outro socialista? Agora não me lembro do nome, que disse que todos aqueles que votavam no Chega eram atrasados mentais, não é? Eles põem-se num plano moral superior e eles são superiores, eles têm a verdade absoluta, são os socialistas superiores. Eles é que sabem o que é bem, o que é bom para as pessoas, o bem para a nação. São eles que sabem, mas ninguém sabe. Aqueles que não pensam como eles são os maus da fita, não é? Os ungidos utilizam duas estratégias, estes ungidos. Primeiro, a gente já sabe, é demonizar o oponente. E o segundo é desenvolver um vocabulário argumentativo como escudo. Página 8, página 9. Eles desenvolvem uma linguagem, um vocabulário argumentativo como um escudo, não é? Então, quais são essas palavras? Agora, as palavras de ordem, as palavras desta linguagem como escudo, são a inclusão, sempre a falar da inclusão, a equidade, a igualdade, a diversidade, dizem eles, a diversidade para eles, porque se não for igual a eles não há diversidade, e a justiça social. Esta é a tal engenharia social de que eu falo aqui no canal, página 9. Resumindo, estes ungidos da nova esquerda, os socialistas, estes socialistas e da nova esquerda, são pessoas que se dissimulam nas instituições e que acreditam que são moralmente superiores e querem, por isso, impor as suas ideias progressistas a toda a sociedade. Eles querem impor as suas ideias a toda a sociedade. Então, como é que isto é feito? No ativismo woke, de que fala isto aqui, este trabalho. Neste ativismo woke, que é o primeiro capítulo do livro, o que é o ativismo woke, temos então duas grandes referências a este ativismo. O vitimismo ideológico, vamos ver o que é o vitimismo ideológico, e a chamada interseccionalidade, que eu já explico, que são as duas traves mestres do wokismo. Portanto, o vitimismo ideológico e o interseccionalismo, ou a interseccionalidade. Então, a origem do termo woke. Vamos lá ver a origem do termo woke. Página 14. Em 20 de maio de 1962, o novelista, está em brasileiro, português brasileiro, o novelista William Melvin Kelley publicou no The New York Times um artigo intitulado If You Woke, You Dig It. Se você estiver acordado, entenderá. Segundo o jornalista da BBC, Matthew Syed, o artigo de Kelley foi a primeira manifestação escrita da palavra woke no significado próximo ao contemporâneo. Em 2014, o Oxford English Dictionary creditou Kelley por ser a pessoa que cunhou o termo político woke. Então, Kelley escreveu romances provocativos que mostravam a rejeição das ordens sociais dominantes, ao mesmo tempo que escrevia ensaios incisivos extraídos das suas experiências como homem negro nos centros de poder. Em The Ivy League Negro, que apareceu na revista Equeer, em 1963, ele comentou sobre homens afro-americanos que, assim como ele, eram matriculados em universidades de elites. O termo woke, portanto, nasceu com a ideia de tornar o acordar, porque o woke quer dizer acordar, estar acordado, ou seja, de tornar a ideia acordar como uma metáfora central para o movimento pela igualdade racial nos Estados Unidos. Originalmente, ele queria dizer estar alerta
para a injustiça racial. Escrevendo sobre gírias negras, Kelly definiu a palavra woke como alguém bem informado, atualizado, alerta. Pessoas negras usaram este termo em referência ao racismo e a outros assuntos por décadas, mas a palavra só se popularizou muito mais tarde. Isto aqui é uma primeira referência ao termo woke, como é que apareceu nos Estados Unidos e qual foi o sentido do seu aparecimento. Então, na página 15, o tema ressurgiu, vejam bem, o tema ressurgiu com o movimento dos Black Lives Matter em 2014, com os protestos antirracistas após o assassinato de Michael Brown. Portanto, isto em 2014, aqui na página 15. Depois espalhou-se com o hashtag, o famoso hashtag, não é? Nas redes sociais, Stay Woke. Portanto, o hashtag Stay Woke. Foi assim que ele conseguiu atingir uma série de pessoas. Depois, Audre Lorde, que é considerado o grande ícone da cultura woke. Audre Lorde, que é uma poeta e escritora feminista. Página 16. Ela foi considerada a primeira rainha da interseccionalidade. A interseccionalidade é a intersecção de todas as reivindicações das várias minorias que compõem esta esquerda woke. Então, portanto, o ativista woke é um politicamente progressista em questões como justiça social e racial. Página 17. Então, as raízes filosóficas woke aglutinam ideias neomarxistas e pós-modernistas. Isto é muito importante, quem quiser apontar. As raízes filosóficas woke têm duas ideias traves, mestres, que é o neomarxismo, portanto a evolução do marxismo clássico para o neomarxismo, e as ideias pós-modernistas. Michel Foucault, Derrida, Deleuze, Guattari, por aí fora. Sartre também um bocadinho. Jean-François Lyotard, principalmente, aquele que praticamente criou o pós-modernismo, não é? A expressão. Então, pesquisadores dissidentes do regime nacional socialista reconfiguraram o marxismo clássico. Portanto, eles eram dissidentes do nacional-socialismo, reconfiguraram o marxismo clássico como marxismo cultural. Este foi o trabalho principal, o trabalho intelectual principal da Escola de Frankfurt. Página 18. E foi daí que, além da dialética negativa, foi também daí que nasceu a teoria crítica. Então, a política de classes, tudo isto está no livro, né? Eu estou a seguir as ideias do livro. Portanto, a política de classes foi substituída pela política de identidade. Portanto, o neomarxismo clássico, que fala-nos na política de classes, e depois temos o neomarxismo, que vai transportar as políticas de classes para as políticas identitárias. Minorias sexuais e raciais. Página 19. Esta nova ideia neomarxista visa fazer não uma revolução do proletariado, mas uma transformação social e cultural. Página 19. Por meio do que se chama justiça social. Página 19. Portanto, a primeira geração da teoria crítica era mais teórica. A segunda geração tornou-se mais ativista, com a defesa da censura e da intolerância, como pode ser visto nos textos de Marcuse, em 1965. Critique of Pure Tolerance, página 21. Herbert Marcuse. Então, depois,
Na página 21, a criação da consciência crítica. Mas aqui não é massa crítica, é uma consciência de justiça crítica, que é muito diferente. Portanto, a consciência, ou criação da consciência crítica, como forma de libertar os alunos do capitalismo e das suas estruturas opressoras. Vejam bem o que é que está a ser, o que é que foi metido na cabeça dos alunos. Tudo com a intenção de promover um ambiente num qual os alunos se revoltem e sejam agentes da revolução cultural. Página 21. Por exemplo, no Brasil, Paulo Freire, o bem conhecido Paulo Freire, é o nome mais reconhecido desta tradição de revolução cultural. O Paulo Freire. Foi ele, há quem diga que foi ele que moldou, condicionou, portanto, a cultura no Brasil. Infelizmente, não é? Para o mal dos brasileiros, não é? Então, o pensamento da justiça e da crítica social, justiça crítica social, ou woke, nasce do trabalho Mapping the Margin, Intersectionality, Identity, Politics and Violence Against Women of Color. Está um inglês muito mal pronunciado, mas dá para perceber. Da autora bem conhecida Kimberlé Crenshaw. Kimberlé Crenshaw, aqui na página 23, é uma das principais, nós vamos ver os nomes todos dos principais autores do wokismo, mais para a frente. Assim, o pós-modernismo funde-se com o neomarxismo, a teoria crítica, desenvolvendo uma escola de pensamento chamada Justiça Social Crítica, página 23 aqui do livro. O conceito de discurso, a linguagem, é extremamente importante para a justiça social crítica, página 25. Para estes adeptos, a forma como falamos estaria carregada da visão dos que querem controlar e dominar os discursos. Logo, para eles, a linguagem é opressora. Portanto, isto é principalmente as principais teses do filósofo francês Michel Foucault, que nos dizia que toda a linguagem, todo o discurso é discurso de poder. Portanto, mas há uma grande contradição entre o pós-modernismo e o wokismo. Os pensamentos pós-modernos e pós-estruturalistas, o pós-estruturalismo foi uma reação do estruturalismo, tudo isso eu vou dar no curso Cultura Política e Massa Crítica, portanto não se preocupem. Portanto, os pensamentos pós-modernos e pós-estruturalistas recusam o conceito de estrutura e metanarrativa e visam destabilizar as grandes narrativas históricas, como o marxismo. Assim, o wokismo recusa a French Theory. Portanto, há uma divisão, há uma visão oposta entre um dos principais conceitos do pós-modernismo com a visão wokista da justiça social, da justiça crítica social. Assim, o wokismo não é uma teoria, mas uma ideologia. É por isso é que nós dizemos a ideologia de género e não a teoria de género. Portanto, assim, o wokismo não é uma teoria, mas uma ideologia com várias interseccionalidades no seu próprio interior. Página 17. É aquilo que é chamada geração floco de neve. Portanto, a geração floco de neve. Vamos ver a definição depois da geração floco de neve. Na página 27, o sentimento de culpa. Este sentimento é inculcado nas mentes dos jovens pela educação durante décadas e décadas. Tudo disfarçado de pensamento crítico. Ou seja, em vez de ser pensamento crítico, a massa crítica, é inculcado um pensamento de sentimento de culpa. Página 27. É uma autêntica engenharia social praticada nas universidades e nas escolas. É mesmo uma engenharia social institucionalizada pela própria chamada pedagogia crítica de Paulo Freire.
por exemplo, que foi um dos principais no Brasil impulsionadores desta engenharia. Então, o que é a pedagogia crítica? A pedagogia crítica, eu estou a falar devagar de propósito, meus amigos, para a gente entender bem o livro. A pedagogia crítica, que vem da teoria crítica, foi elaborado a partir do pensamento neomarxista, página 28. Um dos meios culturais mais poderosos de uma sociedade é o seu sistema educacional. Meus amigos, é a educação. Por isso é que eles querem retirar as crianças o mais cedo possível das famílias. Quanto mais cedo a criança for para uma creche, para uma escola, mais ela está no poder do Estado, não é? Então, Henri Giroud, outro francês, Henri Giroud, fundador da pedagogia crítica nos Estados Unidos e amigo pessoal de Paulo Freire. E agora temos a referência à escola de Frankfurt. Eu acho que Henri Giroud, não sei se era francês ou americano. Isto depois é uma questão de fazer uma pesquisa e agora está-me a escapar assim de memória. Aqui, escola de Frankfurt e a teoria do poder de Michel Foucault. Portanto, estas duas coisas, os teóricos da escola de Frankfurt e a teoria do discurso do poder de Michel Foucault, vão preparar digamos assim, as fundações da ideologia woke. Depois também temos o gramscismo de António Gramsci, a ocupação estratégica dos espaços, e também o positivismo científico de Auguste Comte, e que foram reanalisados, digamos assim, por autores como Theodor Adorno e Herbert Marcuse, página 29. O livro de Henri Giroud, portanto, outra vez o autor Henri Giroud, Ideologia, Cultura e Processo de Escolarização, nos dá a definição de revolução mais transformação igual a, portanto igual ao resultado, não é? Igual à teoria da crítica da justiça. Outro autor, Joe Kinchlow, acho que é assim que se diz, Joe Kinchlow, utilizando as ideias de Henri Giroud, de Paulo Freire, desenvolve a chamada epistemologia crítica e construtivista, a epistemologia da doutrina do conhecimento, portanto a chamada epistemologia crítica, e também o construtivismo, onde vai aparecer termos como decolonização, página 29. Tudo isso está aqui, depois também eu só retirei as partes principais. Se os meus amigos quiserem aprofundar o trabalho, podem não fazer. Se quiserem comprar o livro e aprofundar o trabalho. Portanto, provocar nos alunos um sentimento de culpa e revolta contra a sociedade. Estes foram os princípios básicos da escola de Frankfurt. A introdução nos currículos da escola de pensamentos subversivos nos alunos. Portanto, os antifas, toda esta gente é isto, é o resultado deste processo. Então, a geração Z, meus amigos, a geração Z, a última geração, foi a mais influenciada por este processo. Portanto, a geração Z foi toda eu não chamo de doutrina, não gosto muito disso, mas podemos dizer que foi em parte doutrinada nesta pedagogia crítica. Página 31, no Brasil foi mesmo. Aqui tivemos mais como eu explico no outro vídeo que eu fiz, tivemos mais um processo de engenharia social. Aqui, no Brasil, com Paulo Freire, foi mesmo, portanto, doutrinada. Portanto, a geração Z foi toda doutrinada na pedagogia crítica, página 31. Ou seja, pautas progressistas, neutralidade dos sexos, género, combate à superioridade branca. Vejam bem, estas coisas na cabeça dos miúdos, não é? Página 31. A geração Z foi levada a nunca ser contrariada. Ou seja, ela foi levada a acreditar que não pode ser contrariada por aquilo que vê, nem por opiniões contrárias. Quando isto acontece,
ela tem de pensar que está a ser atacada. Vejam bem. Ela tem que pensar que é uma visão negativa contra ela. Esta nova geração Z, o wokeista, pensa que tem sempre razão. E por isso recusa o debate. Quantos comentadores e analistas nós temos assim na televisão? Não é? Capítulo 2. Princípios e mecanismos da operação do ativismo woke. As pautas woke têm a sua origem no marxismo ocidental, aglutinando nomes tão diversos como George Lucas, Louis Althusser, Walter Benjamin, Jean-Paul Sartre, António Gramsci e Jürgen Habermas, o famoso Jürgen Habermas, ou Jürgen Habermas, página 36. Portanto, a diferença entre o marxismo ocidental e o marxismo clássico reside num interesse agudo pela cultura, no marxismo ocidental. Eles passam da política e da economia, do fator económico, para o fator cultural. É muito importante entendermos este passo. Marxismo clássico, Karl Marx, Friedrich Engels, no Manifesto Comunista, eles estão na visão economicista. E quando nós passamos do marxismo clássico para o marxismo cultural, ou para o marxismo ocidental, passamos então do económico, do fator económico e fator político, para o fator cultural. Então, o marxismo clássico estava apenas interessado na história económica e na política da luta de classes, enquanto que o marxismo ocidental, Escola de Frankfurt, estava mais virado e mais interessado na cultura e na ideologia. Página 37. O wokismo trabalha com as pautas identitárias e com a cultura de cancelamento. Página 37. A esquerda iliberal, antiliberal, minou a própria esquerda liberal. Porque depois há um confronto dentro da esquerda entre os liberais e os iliberais. Um pouco o que defende a Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda. Dando aqui um exemplo muito caricaturado, não é? Página 37. As universidades, que deveriam ser os pilares da proteção e defesa da liberdade de expressão, deviam ser, mas não são, na própria civilização ocidental, passaram a ser as principais gestoras dos cânones da cultura de cancelamento. Exatamente isso. O espaço por excelência de debate, de diversidade, de pluralidade, de todas as opiniões, seja elas quais forem, devia ser um meio académico, um meio universitário. Mas não, ele passou a ser um meio onde se apresenta os cânones do cancelamento e da cultura woke. Então, na segunda metade do século XXI, passaram a impor restrições e proibições muito piores do que as próprias ditaduras do século XX. Os autores do livro True Calling of the American Mind, de Greg Kianoff e Jonathan Haidt, explicam que a cultura de cancelamento exige constante vigilância, medo e autocensura. Vejam bem. E agora vamos ver o que é que significa a cultura de cancelamento, aqui pelas duas autoras. O cancelamento é uma arma exclusiva da esquerda, em particular da esquerda identitária, que se preocupa mais em criar torções bizarras do idioma para neutralizar o género das palavras. Por exemplo, o todes, o todes, compreendem do que estamos falando certo, do que em reconhecer as condições objetivas em que vivem mulheres, em que vivem pessoas de cor, trans, gays e por aí fora, ou tantas outras categorias de vitimização. A propriedade intelectual do cancelamento, no entanto, é própria da nova esquerda, de que Mark Lille, um pensador progressista, criticou
com incisiva propriedade no livro O Progressista de Ontem e O Progressista de Amanhã. Mark Lilla, uma autora. Então, na página 41, o ativismo woke é orientado por princípios de vitimismo, anti-intelectualismo e de politicamente correto. Meus amigos, o politicamente correto é anti-intelectual. Nós, quando vimos os vários discursos do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, é exatamente isso. É vitimismo, anti-intelectualismo, politicamente correto, decolonialismo. Tudo isto vem destas ideologias. Ou seja, este Presidente da República simplesmente não fez mais do que ir atrás destas pautas, com esta história das reparações, não há portugueses puros, todas essas histórias. Tudo isso é pura e simplesmente as pautas wokeistas, estão a perceber? Agora, corrupção da democracia, remoção de peças de teatro, reinscrição de textos académicos e livros de literatura, remoção de bandas desenhadas e livros para crianças e clássicos de literatura para crianças, vandalização de estátuas e museus, tudo isso feito por estes ativistas woke. Em 2020, aqui temos um exemplo na página 42, em 2020, ativistas na Inglaterra, durante a doença, a pandemia, escreveram uma lista com monumentos públicos, placas memoriais, nomes de ruas e até mesmo pubs, exigindo que fossem renomados e removidos. Mudar nomes de ruas, mudar nomes de estátuas, remover estátuas, até remover nomes de bares e pubs. Vejam bem. Este ativismo doentio. Isto é um ativismo doentio. Este ativismo woke é doentio. Portanto, a esquerda pratica muitas vezes o anacronismo histórico. O anacronismo ocorre quando usamos lentes de interpretação de uma época para analisar ideias de outra época. O pessoal da esquerda gosta muito de fazer isso, não é? Gosta muito de analisar o nosso contexto com os olhos nos anos 40, por causa do nacionalsocialismo, dizem eles, não é? Portanto, o wokeismo que rotula a direita de colonialista, mas que na realidade são eles os verdadeiros colonialistas do pensamento e das ideias. Esta está boa. Querer controlar a linguagem, as instituições, a cultura, querer controlar o que pode ser dito e o que não pode ser dito. Página 44. Os wokes que dizem defender os mais fracos da sociedade são aqueles que criam um novo tipo de poder através da vingança, destruição, linchamento e apagamento e cancelamento dos oponentes. Eles são aquilo que combatem. Eles são aquilo mesmo que eles combatem. Ou seja, resumindo e concluindo, os fascistas de hoje são os woke. São eles os verdadeiros fascistas. Então, usar a biologia para mostrar que existe apenas dois sexos, masculino e feminino, é para os woke uma abominação, uma forma de violência tóxica. Se eu disser eu sou homem e aquela pessoa ali é uma mulher, isto para o woke é uma abominação. Isto é uma chantagem emocional que é feita pelos woke para vencer os oponentes, com base no terror e no medo, porque é assim que eles atuam. Os woke não querem debate. Nunca vão conseguir debater com o woke porque ele não quer. Ele recusa o debate. Ele acha que o debate é algo do supremacista privilegiado branco. É isso que ele pensa na cabeça dele. Portanto, o woke não querem debate. Sua estratégia é a imposição da narrativa antirracista e anti-homofóbica
para anular qualquer debate ou resistência conservadora. Que é isso que estes meninos gostam de fazer. O cultivo da mentalidade de vitimização para que recebam tratamentos especiais diante da lei. Que eles utilizam a lei e a lei está a favor deles, ainda por cima. Página 46. Ou seja, reparações sociais, reparação social, reparação histórica e reparação racial. É isso que eles querem impor na lei. Obrigar os juízes e magistrados a impor estas novas visões no direito, um direito positivo, não é? A comunicação social potencia também tudo isso e potencia o wokeismo, a tal engenharia social que a comunicação social faz. Portanto, e temos o resultado, um bom resultado. A própria morte de Charlie Kirk foi pela mão de um ativista trans da esquerda woke. Exatamente. Aliás, nunca mais se falou, já viram como é que deixaram de falar completamente disto? Portanto, o wokeismo não teria chegado tão longe nos Estados Unidos sem a ajuda da comunicação social e dos média, que são financiados por multibilionários do Vale do Silício e das zonas mais ricas dos Estados Unidos da América. George Soros e companhia. Página 49. A Bárbara Meidel, no seu trabalho Missionários nas Redações, que é o trabalho dela, Missionário nas Redações, explica que os profissionais do jornalismo se tornaram uma espécie de missionários da religião identitária woke. Página 48. Então, para o woke, o povo é antidemocrático. Vejam bem, para o woke. O povo é mau, o povo é antidemocrático. Página 50. O wokeismo considera as minorias superiores às maiorias. Eu vou repetir isto. O wokeista, ou o wokeismo, considera as minorias como superiores às maiorias, que é a população. Ou seja, o código moral da esquerda é um código moral de superioridade sobre as populações. Por isso é que vemos esses analistas e comentadores e estas analistas e comentadoras na televisão com aquele ar de superiores, não é? Maria Castelo Branco, a Inês de Medeiros, toda esta gente, agora como é que ela chama-se? Agora o nome escapou-me. Judite Souza. Toda esta gente agora vem com uma superioridade moral. E eles é que têm essa superioridade. Eles é que sabem o que é a democracia. Nós não sabemos. Eles é que são os ilustres e as ilustres pessoas esclarecidas que vivem num mundo superior do que nós. Eles são superiores do que o povo. O povo não sabe nada, o povo é retrógrado, o povo não presta, o povo é a quarta classe, é o povo pouco instruído, que vota mal, não é? Quando vota no Ventura, vota mal. Pouco se votar nos socialistas, aí já vota bem, não é? Aí já vota bem. Portanto, a corrupção da linguagem. Página 53. A língua é o elemento central na cultura de um povo. Eu vou repetir. A língua é um elemento central na cultura de um povo. É através dela que se comunicam ideias. É através dela que se defendem argumentos políticos com potencial de convencer pessoas, não é? Uma pessoa que impede a outra de falar em um evento aos gritos, como fascista, 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 falha em reconhecer que, ao assumir tal postura, age ela própria como uma fascista. Estão a perceber? É isso que eles não percebem. Eles próprios são aquilo que eles combatem. Então, termos são mudados com o objetivo de torná-los aceitáveis. Por exemplo, um exemplo. Obesidade, corpo maior. Pedofilia, pessoas adultas atraídas por menores. Muito subtilmente as palavras são mudadas, às vezes até por frases, para... é como se fosse um eufemismo, não é? Para tentar mais soft, tentar tirar o verdadeiro significado da palavra, uma coisa mais aceitável pelo público, não é? Por exemplo, o aborto, a interrupção voluntária da gravidez é um bom exemplo disto.
Portanto, as táticas woke, táticas como o uso de metáforas, por isso é que é importante as figuras de linguagem, estão a perceber? E eu não domino muito bem as figuras de linguagem, devia dominar muito mais, mas é importante as figuras de linguagem. Táticas como o uso de metáforas, afirmações banais para conferir aparências de profundidade, passagens longas completamente desprovidas de significado, usos expressivos de voz passiva e ar de imparcialidade científica para julgamentos manifestamente enviesados são apenas alguns dos aparatos linguísticos usados pelos progressistas woke. E essas táticas são utilizadas até mesmo em textos académicos, vejam bem. Agora, página 58, referência ao duplo pensamento. O duplo pensar, muito bem conhecido do George Orwell, não é? Do 1984, página 58. O duplo pensar, dizer uma coisa e o seu contrário. Juntar o quente e o frio, isto é um exemplo, para confundir as pessoas, não é? Paz é guerra. Então, essas coisas que temos no 1984, não é? Então, a presença de duas crenças ou opiniões contrárias que se anulam, é aquilo que eu estou a dizer, que se anulam reciprocamente. E agora, o apagamento das palavras. Ao apagarem a palavra mulher, como exemplo, apagam a própria existência do que um dia se conheceu como mulher. Evidente, essa é a herança para as próximas gerações. E por isso o foco é no futuro. Ou seja, em 10 anos, dicionários com novas edições apresentarão novas definições. Essas novas descrições serão ensinadas nas escolas, repetidas nas redes sociais, publicadas em livros, normalizados através de filmes e séries de televisão, como a Netflix e por aí fora. E a definição que um dia se conheceu ficará cada vez mais distante e difícil de enxergar com clareza. Nasce uma nova verdade e esse é o poder do apagamento da palavra. Apagamento da palavra. Não é exagero estimar que a nova geração não saberá se comunicar com o passado, quando essas novas realidades linguísticas criadas superficialmente forem instaladas. Ou seja, as novas gerações já nem saberão o que quer dizer a palavra mulher. Por exemplo, aqui com o exemplo que está aqui. Estão a perceber esta estratégia da nova língua, não é? Segundo a cultura woke, se a realidade contraria a narrativa, a realidade provavelmente deve estar errada. Por isso é que o pessoal da esquerda e da nova esquerda são antirrealistas, no meu ver. Eu sou realista mesmo, sou defensor do realismo. Aliás, mesmo em termos filosóficos, nem sequer realismo moderado, vou mesmo ao realismo. Sou mesmo tipo Tomás de Aquino, eu sou mesmo defensor do realismo, completamente contra o nominalismo. Mas, voltando aqui ao texto do livro, a nova esquerda tem uma aversão muito grande à própria realidade dos factos. Por isso é que o professor Olavo falava muito também na defesa da realidade, do realismo em si, não é? A realidade é o mais importante, a realidade que nós vemos à frente dos nossos olhos. Isto aqui não constrói nada. Nós não fazemos construções sociais. A realidade que nós temos à frente é essa realidade que nós temos que estudar e temos que compreender. E depois temos os sentidos que nos ajudam a interpretar. Mas a realidade, ela existe independente. Atenção, porque Emmanuel Kant, veja aí youtubers muito defensores do Kant, eles deviam ler melhor, muito melhor o que Kant explicou. Mas pronto, agora vou continuar. Portanto, senão nunca mais vou me desviar e não vou agora entrar em filosofias. O ativismo woke, no ímpeto de promover justiça social, concebe abstrações e esquemas teóricos que servem apenas para obstruir a comunicação, obrigando todos os falantes a se autocensurarem para não ofender ninguém. Já viram isso? Uma sociedade que não se pode ofender ninguém. A ofensa, desde que seja construtiva e que não falte ao respeito, é uma coisa positiva, porque nós temos que ser confrontados com as coisas. Eu não sou um menino que vive num berço de ouro. Esta gente woke da nova esquerda pensa que tem todos os direitos. São mesmo os meninos dos papás. Os meninos caviares, não é? Esta gente é toda assim. O Bloco de Esquerda é tudo isso. E o Livre e o
Iniciativa Liberal, Livre e Bloco de Esquerda é tudo meninos que vivem em berço de ouro e que têm mania que não podem ser contrariados nem podem ser ofendidos. Então, o ativismo woke é por natureza anti-intelectual e completamente divorciado da busca do conhecimento e do aprioramento. A geração floco de neve ofende-se constantemente e enxerga vitimismo em todos os lugares. Por isso é que eles fazem-se de vítimas sempre, não é? Página 62. É a inflação verbal que inflaciona o discurso dos problemas cotidianos em crises, dramas, traumas. Substantivos como homofobia, transfobia, violência e opressão são correspondentes aos adjetivos e são usados com um sentido de inflação verbal. Página 63. A corrupção da ciência. Referências ao livro de Douglas Murray, que eu fiz aqui a apresentação no canal. A loucura das massas, género, raça e identidade. Podem ir ao canal procurar, que eu fiz a apresentação do trabalho. Portanto, a maioria dos professores universitários do campo das ciências humanas se consideram politicamente de esquerda. Isso é uma realidade. Página 64. A meritocracia, ou ensino de responsabilização, é visto hoje como de direita ou algo de conservador. Portanto, a meritocracia e o ensino de autorresponsabilidade. Professores que adotam uma visão política da esquerda tendem a disseminar essa visão em sala de aula, como o Mementa, só com autores de esquerda. Eu farto-me dizer isto. É o que aconteceu aqui em Portugal. É vir ao disco e toca mesmo no nosso meio académico dos autores que são ensinados na escola. Mas a preferência política de um professor não deve adentrar a sala de aula. E se isso acontecer, o professor deve dizer que é uma preferência pessoal e que os alunos são livres para discordar das suas opiniões. E devia ser assim, meus amigos. Isto devia ser o normal, não é? Página 66. Mas como o wokeismo entende o espaço universitário como um espaço de transformação ou revolução, principalmente no Brasil, este espaço se torna um espaço fértil para a proliferação de grupos ativistas radicais de esquerda como os antifas, por exemplo, página 66. As doutrinas que compõem a cartilha woke penetraram em todas as instituições vindas do meio universitário. Elas penetraram até no meio jurídico, através de leis, projetos e programas baseados com as suas ideias. O famoso DEI, D-E-I, muito, muito forte nos Estados Unidos. O que é o DEI? Políticas da DEI. Diversidade, equidade e inclusão. Isto, meus amigos, entrou nas empresas norte-americanas e foi aí sim foi uma autêntica lavagem cerebral que eles deram lá nas empresas e nos funcionários das empresas nos Estados Unidos. Quando o wokeismo estava no auge, em 2015, 2016. Portanto, no livro de Camille Paglia, Free Speech and the Modern Campus, a autora destaca que um dos erros das universidades foi ter permitido que departamentos de estudos da DEI, Diversidade, Equidade e Identidade, desconectados dos estudos tradicionais, se proliferassem ao longo dos anos. Por isso é que aconteceu o que aconteceu nos Estados Unidos, cujo o expoente máximo aconteceu na Universidade Evergreen. Toda a gente sabe o que é que aconteceu. Um grupo de woke tomou conta da universidade e um professor Brandstein teve que ser demitido. Depois foi para o tribunal, não é? Página 70. Agora, as universidades não devem policiar o discurso. Eu vou repetir. As universidades não devem policiar o discurso. E o ensino
não devem policiar o discurso e o ensino, nem obrigar o estudo de apenas autores da esquerda woke, que foi o que aconteceu nos campos universitários americanos, em que eles praticamente impingiram, é mesmo a palavra que eu tenho que utilizar, autores como Robin DiAngelo, Roxane Gay, Bell Hooks, Rebecca Traister, Celeste Negri e Michelle Alexander. Foram incutidos na mente dos alunos esses autores e autoras. Agora vamos ver os vários autores do wokismo. Começamos com os autores precursores dos anos 90. Os precursores dos autores woke. Kimberly Crenshaw, que falei ainda há bocado. Kimberly Crenshaw. A Bell Hooks, também conhecida como Gloria Jane Watkins. A Judith Butler, a bem conhecida Judith Butler. A Anna Castillo e a Dorothy Allinson. Portanto, apenas estes nos anos 90. Depois outras autoras, Ibrahim X. Kendi, Torrey Patterson, Robin DiAngelo, que escreveu O Privilégio Branco, Angela Davis. Isto são as principais autoras, meus amigos. Isto é para saber, para nós todos sabemos quem são estes autores e autoras, ler os trabalhos para saber o que é que eles dizem e o que é que eles querem fazer. Página 71. Portanto, normalmente a universidade deveria ser um espaço de crítica e um espaço de pluralidade. Mas não, ela tornou-se um espaço em que estes autores e autoras foram os que ocuparam os espaços todos intelectuais dentro da universidade. Então a cultura woke incutiu no espaço académico a nova disputa. A cultura woke incutiu no espaço académico a não disputa. Não pode haver disputa. E incutiu o antidebate. Ou seja, não há espaço para o debate académico na esquerda woke. Página 72 aqui do livro. Eu vou repetir. Não há espaço para o debate académico na esquerda woke. E hoje a própria esquerda que nós vemos aqui em Portugal não quer debate. Aliás, isso é engraçado porque o socialista António José Seguro foge dos debates como o diabo da cruz, não é? Mas isso é por outras razões, não tem a ver com isto. A cultura woke adotou um jargão próprio. Por exemplo, qual é esse jargão? Isso está tudo aqui, hein? Estou a seguir o livro. Portanto, espaços seguros dentro das universidades para os alunos woke se poderem refugiar. Microagressões, ouvimos muitas vezes essa palavra. Colorismo. Privilégio branco, de que a autora Robin DiAngelo escreveu o trabalho mais conhecido. Linguagem inclusiva. Opressão sistémica. Decolonização. Isto são apenas alguns termos utilizados por esta esquerda woke no jargão académico. Referência ao livro de Kevin Donnelly, The Dictionary of Woke, How Orwellian Language, Control and Groupthink are Destroying Western Society. Ou seja, indo buscar a nova língua do trabalho de George Orwell, de 1984. Portanto, as disciplinas mais afetadas pelo wokismo foram a sociologia, a antropologia, a educação, a filosofia, a linguística e o direito. Como o wokismo e os sistemas de questionamento dos métodos tradicionais, passa-se a questionar o que é teoria na conduta do método científico e a tratar o que é visto como evidência e conhecimento e a própria verdade como sistemas de operação e sistemas de poder, ao ponto em que a própria matemática, por esta gente woke, foi vista como um sistema de operação branco, de homens brancos heterossexuais. Vejam bem a loucura desta gente. Esta gente está completamente louca. Para eles, a universidade não é para aprender, é para eles todos encontrarem-se, confraternizar uns com os outros, socializar uns com os outros e criar os seus ativismos woke. É para isso que serve a universidade. A teoria crítica rejeita a verificação dos factos via método científico.
Por isso é que é importante, no curso que eu estou a dar, Cultura Política e Massa Crítica, é importante o método científico que eu dei num dos vídeos que eu dei. Portanto, rejeita o método científico e empírico, pois ela demanda a observação objetiva dos factos e o estudo da própria realidade. Está claro, página 75. A verdade objetiva não é possível para o sistema woke, pois para tal sistema tudo é uma construção social. Eles pensam, na cabeça deles, que tudo é uma construção social. Construtivismo, pós-modernismo, teoria crítica, desconstrução das metanarrativas. Por exemplo, a Catarina Martins, como é que chama-se? Aquele lá do Livre, o Tavares, não é? Toda esta gente, na cabeça deles, eles veem a direita, os conservadores, o Chega, como tipos que constroem narrativas para ter o poder. É isso que eles têm na cabeça. Eles foram de outra... Eles levaram uma autêntica engenharia social na cabeça deles, mais ainda, chega mesmo quase a uma lavagem cerebral, para pensarem isto. Então, a base do método exato, a base do método científico é para o wokeista, é uma dominação do poder do homem branco, hétero, ocidental, cristão. Vejam bem. Por isso, o conhecimento não pode ser possível partindo desta base. Página 77. A cartilha woke visa desconstruir todas as regras, toda a forma de classificação e de categorização, pois as vê como sendo opressivas. Para eles, o filósofo Aristóteles era um opressivo branco, hétero, sei lá, o que é que eles pensam na cabeça deles, não é? Modelos como a família, os sexos, classificações biológicas, padrões, beleza e mais algumas coisas, é tudo para destruir e desconstruir. Eles fogem disso como o diabo foge da cruz, não é? Então, preceitos científicos básicos como generalizações, replicações, universalidade, objetividade, realidade biológica são rejeitados pelos ativistas woke. O método científico seria, portanto, apenas uma tradição branca, conservadora, maioritariamente masculina, tóxica, com um discurso dominante, carregado de opressão. Vocês acham que é possível a gente falar com um gajo, com uma pessoa destas? Com um wokeista deste tipo? Não se consegue. Página 76. É uma doença, meus amigos. A esquerda, aliás, houve um autor americano que classificou a esquerda como uma doença psicológica, do foro psicológico. Quanto mais privilegiado, menos a pessoa tem o direito de expressar a sua opinião. Vejam bem como é que eles pensam. Na cabeça dos woke, quanto mais o branco é privilegiado, menos a pessoa tem o direito de expressar a sua opinião. Porque a sua fala carrega uma narrativa discursiva, dominadora e autoritária. Página 78. Estamos mesmo aqui no foro do psiquiátrico mesmo. Os guerrilheiros da justiça social policiam tudo à espera de cancelar uma figura pública, branca, hétero e opressora, principalmente as figuras públicas. Passam tudo a pente fino. E vejam bem agora, queer pela Palestina faz tanto sentido quanto vacas para ir à churrasqueira. Pois está claro, não é? Porque o queer é completamente rejeitado na Palestina. O islamismo abomina completamente os queer, não é? Portanto, eles fazerem uma associação com o islamismo é uma loucura. Mas eles nem sequer isso conseguem perceber. Pois, aqui nos diz, os direitos LGBTistas não são aceitos e permitidos no mundo religioso muçulmano. Pois está claro, eles não aceitam, não é? E não aceitam e é pena de morte lá, essas coisas. Portanto, considerando que a geração Z compõe quase integralmente o quadro descente das universidades e que para eles temas como equidade, identidade de género, direitos das minorias, racismo precisam ser explorados e ensinados
sob a luz da única verdade que importa, a da justiça social crítica. Faz sentido que as universidades se rendem aos caprichos dos alunos? Em um sistema no qual alunos são clientes, um poder exagerado é conferido a eles, o que culmina em casos como o de alunos impedidos que determinadas aulas ou palestras aconteçam, com protestos do lado de fora do auditório, bloqueios de entrada de pessoas, invasão de eventos, criando um ambiente impossível de as pessoas falarem e ouvirem. Foi o que aconteceu aqui a Jaime Nogueira Pinto, há uns anos atrás. Que foi convidado para uma universidade e impediram dele ir, portanto, dar a sua palestra, ou seja o que for, não é? Portanto, temos aqui um exemplo do caso da Advance HE, investindo milhões nas universidades com pautas progressistas, muito à imagem da USAID. A USAID, que foi descoberto nas investigações de Elon Musk, na administração Trump, e que viram que a USAID andava a financiar centenas e milhares de universidades pelo mundo fora, todas de esquerda. Corrupção do caráter, vitimismo e politicamente correto são termos centrais para compreendermos como o ativismo woke trabalha pela corrupção do caráter. Página 86. A mentalidade de vitimização que se desdobra em 4 dimensões. Busca por reconhecimento, elitismo moral, falta de empatia e culpa e ênfase sobre vitimizações passadas, do passado. Os jovens são atraídos pela vitimização, em razão da sua insegurança, que percebem a desresponsabilização pelos seus próprios hábitos como uma coisa boa, pois está claro, para eles é bom. Página 87. A cultura woke abraça o vitimismo e a recusa de autorresponsabilidade. É o politicamente correto que define quem é o oprimido e quem é o opressor. O nosso grande representante desta visão é o nosso presidente Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Para o ativista woke, é normal alguém perder o seu emprego, seu meio de sustentar a sua família, porque escreveu ou disse alguma coisa contra a cartilha do pensamento único wokeista. Eles não querem saber se a pessoa fica na miséria ou não, se tem família ou não. Eles não querem saber. A ortodoxia antirracista, página 91. Esta ortodoxia é tão sofisticada que permite que os ativistas apresentem os seus pontos de vista ideológicos como inatacáveis, uma vez que supostamente representam a experiência do grupo inteiro. Qualquer crítica é uma crítica ao grupo inteiro. Ou seja, a dissonância cognitiva promovida pelo ativismo woke pode perfeitamente ver-se no caso de um caviar de uma esquerda branca rica com um discurso na moda woke, que se sobrepõe a uma mulher de cor trabalhadora com valores tradicionais e mãe de família. Vejam bem o paradoxo, eu tenho que parar aqui um bocadinho. Porque a maior parte desse pessoal é tudo brancos. Esse pessoal, ativistas, há algumas pessoas de cor, mas muitos deles são brancos, que abraçam isso e ainda acham que têm uma moral superior para ditar o que as pessoas de cor têm que fazer ou não. Ou seja, coitada das pessoas de cor, são instrumentalizados por essas pessoas. Não é? Não se trata de quem fala, mas do que se fala, dizem eles. É a defesa da ideologia sobre os valores humanos e sobre a dignidade da pessoa humana. Página 91. Quem não segue a ideologia é ostracizado. Página 91. Quem não segue a ideologia woke é ostracizado. Referência ao livro que fiz no canal Racismo Woke de MC Water. Podem ir ao canal procurar, que eu tenho lá a apresentação do livro. É a chamada ditadura do proletariado, do marxismo clássico, que se transformou na ditadura do ofendido, do neomarxismo woke. Da ditadura do proletariado, passamos para a ditadura do ofendido. A evolução da esquerda clássica para a nova esquerda. Cancelar
página 92. Cancelar significa eliminar. Os wokes eliminam tudo o que se opõe a eles. O caso bem conhecido de Charlie Kirk, do assassinato de Charlie Kirk. O wokismo, na realidade, é uma religião. Mas, diferente do cristianismo, ela é uma religião sem Deus, sem perdão, sem misericórdia, sem culpa própria, sem autorresponsabilidade. Ela visa a eliminação do outro. Ela se deleita na vingança e no ressentimento. E, meus amigos, a esquerda é isso. Querem uma classificação da palavra esquerdista, da esquerda? É o ressentimento. É alguém ressentido. Todo esquerdista é ressentido, meus amigos. Tem ali um trauma de ressentimento. Nos jovens, a lobotomização do wokismo é tão grande que ninguém quer fazer parte dos opressores. Os fachos. Todos querem ir para os justiceiros dos oprimidos, os antifas. Ou seja, eu não sou facho, os fachos são os outros. Todos querem ser os que chamam fachos aos outros. 3.3. A infiltração das ideias woke em diferentes movimentos sociais, corrupção e perversão. O ativista woke, página 98, por norma, é uma pessoa de pouca leitura, pouca cultura, pouca instrução. Não é uma página, eles conseguem ler. Eles não parecem conhecer profundamente as raízes próprias da ideologia deles, nem as suas próprias teorias. Referência ao livro de Wilson Gomes, Caminhos e Descaminhos da Política de Identidade, hoje Ideologia e Estratégia. O ativismo woke tem dois setores, o setor académico e o setor cibernético das redes sociais. Então, na página 100, temos aqui 5 pontos importantes que eu retirei, que eu apontei do livro. Usar uma minoria como escudo, usar o sentimento público, diabolização do crítico ao inimigo, reivindicação do monopólio da moral, utilização do oprimido para desqualificar o adversário, que é o opressor, e privilegiado. Infiltração nos movimentos. Eles infiltraram o movimento dos direitos civis, infiltraram os primeiros movimentos feministas, infiltraram o próprio movimento trans, infiltraram os movimentos todos nascentes dos veganos. Página 103 a página 126. Capítulo 4. Teorias vs ativismo. É possível encapuçar o wokeismo, com E. O wokeismo tornou-se naquilo que combate, aquilo que eu tenho dito. Um totalitarismo que visa controlar o que os outros podem falar ou dizer. Página 27. O woke é um tipo de pessoa que pertence à esquerda progressista, pode ser mais socialista ou mais liberal progressista. Pode ser mais do Partido Socialista ou mais da Iniciativa Liberal. Mas ele nunca é da direita conservadora, para estar claro, não é? Referência ao livro de António Risério, que eu fiz a apresentação no canal, podem ir ver, sobre o relativismo pós-moderno e a fantasia da esquerda identitária. Procurem no canal. António Risério, sobre o relativismo pós-moderno e a fantasia da esquerda identitária. Página 133. E já agora, remeto também para Jean-François Bernstein e a religião woke. Este foi talvez o livro mais importante que já foi escrito sobre o wokeismo. Então, chegamos à última página, ao fim. A classe social foi substituída na sociologia por privilégio branco. Ou seja, os marxistas nos anos 60 e 50 usavam a classe social, a luta das classes, o proletariado, não é? Na nova esquerda, século XXI, a classe social foi substituída pelo privilégio branco. Estão a perceber? Então, referência ao livro de Peggy McIntosh, White Privilege, o privilégio branco, página 140. O conceito do lugar de fala, de onde tu falas, eles gostam muito disso. Ou seja, para a interseccionalidade, reivindicação de todas as reivindicações de todas as minorias. Normalmente, um trans só pode falar de
transgenerismo, ou transexualismo, mas mais transgenerismo, se for mesmo um trans. Um gay só pode falar de LGBTismo se for mesmo um gay. Estão a perceber? Cada um dos seus setores só pode falar daquilo que fala se ele representar mesmo essa, digamos assim, essa zona de minoria, não é? E isto é chamado, no jargão do woke, isto é chamado o lugar de onde tu falas, não é? Ou seja, o conceito do lugar de fala, desenvolvido por Jamila Ribeiro, que foi por acaso no Brasil, só podes falar de uma identidade se tens essa mesma identidade, aquilo que eu disse. Portanto, isso é importante aqui no ponto do livro, página 142. O capitalismo absorveu as pautas identitárias e as converteu em algo lucrativo. O tal casamento entre a grande finança progressista e a nova esquerda, não é? No famoso trabalho de Régis Debray, mais 68. Portanto, o ativismo woke nunca combateu as grandes finanças, claro, os grandes financeiros. Pelo contrário, deixou as próprias empresas da internet, os chamados GAFAM, a Google, Amazon, Facebook, Microsoft e a outra agora não me lembro qual é. Pronto, mas são as principais, vocês sabem, as principais, portanto, grandes empresas da net, não é? As Big Tech. Portanto, pelo contrário, tanto as Big Tech como os filantropos, os grandes como Bill Gates, Soros e companhia, nunca foram combatidos por essa esquerda woke, antes pelo contrário, porque eles sabem que grande parte do seu financiamento provém deles, não é? Principalmente dos grandes filantrópicos ricos, não é? Como o Gates e companhia. Portanto, o futuro do wokismo parece não ser famoso, agora na parte final. Porquê? E é aquilo que aconteceu, eles têm vindo completamente a descer. Porquê? Quanto mais o wokismo avança e mostra a sua intolerância, mais pessoas passam a denunciar as suas ações. E mais cresce a resistência contra o wokismo. Pois está claro. Por isso é que a direita popular conservadora está a subir cada vez mais. Ou seja, o wokismo se autodestrói a ele próprio. Foi o wokismo que destruiu o Bloco de Esquerda e que destruiu a esquerda toda em Portugal. Porque as pessoas não querem. As massas portuguesas não querem isso. Portanto, o wokismo se autodestrói a ele próprio. A exploração esgotada da pauta racial e identitária, das orientações sexuais, das identidades de género, chegou ao ponto de ser recusada pela grande maioria do público. Chegará uma hora em que as pessoas ficarão cansadas de ouvir um histérico gritar fascista, fascista, fascista a cada 2 horas. Ninguém aguenta viver ao pé de um histérico muito tempo. Que é isso que o wokismo se transformou. Não é um tipo que chega ao pé de uma pessoa fascista, fascista, não tem nada na cabeça, um tipo destes, não é? Então, a conclusão do trabalho. É irónico que o termo woke significa acordado. Quando o woke vive em um sono profundo ideológico, na qual não consegue sair, nem na qual consegue acordar. Esta está muito fixe. Ou seja, o próprio woke está a dormir. São os wokes aqueles que dormem na sua própria ideologia e não conseguem acordar. Meus amigos, cheguei ao fim do livro. É muito bom este livro, muito bom. Por acaso, da Nina Borges e da Patrícia Silva, parabéns a eles, parabenizo esse trabalho. É pena estes trabalhos. Eu tive que comprá-lo no Brasil, quando eu fui ao Brasil, comprei muita coisa aí que ainda não apresentei, porque aqui em Portugal não temos acesso a isso, não temos esses livros. Eu lamento não haver uma editora portuguesa que tente fazer a edição destes trabalhos brasileiros para português, não é? Português-Portugal, portanto, do português-Brasil para português-Portugal. Fazia muita falta termos aqui, ou então, não digo pelo menos uma livraria central em Lisboa que possam trazer todas estas edições para o público português
ter acesso a esta literatura. Porque eu sou aqui o único no YouTube, no canal, aqui em Portugal, a fazer isso. Não é? No Brasil eles fazem todos isso. Há muita gente a fazer resumos, não é? Resenhas de livros, lá tem muita gente. Aqui não há ninguém. Aqui tem que ser eu a fazer este trabalho e muitas vezes tenho que ir buscar material lá no Brasil para poder fazer aqui. Porque aqui, infelizmente, isto aqui é um deserto. Isto aqui é mesmo controlado, meus amigos. Basta ver as edições que nós temos aqui em Portugal. Basta ver quando nós entramos numa livraria em Portugal, seja ela qual for, até das grandes superfícies, não é? E vemos perfeitamente o que é que nós temos, não é? Vemos perfeitamente a literatura que nós temos. Portanto, era isso que eu queria dizer. Parabéns para isso, para este livro. E, mais uma vez, o próximo trabalho vai ser o grande trabalho de Christopher Lasch, A Rebelião das Elites e a Traição da Democracia. Não percam, porque é um trabalho muito importante. Teve muito sucesso em França. Vamos estudar as elites. O que são as elites, quando elas começaram e porquê que houve uma separação entre o povo, o chamado povo, e as elites. Então, um abraço e até uma próxima.